A respeito dos principais movimentos e reflexos, do conflito entre Israel e também o Irã. A França fechou os 4 principais estandes de empresas israelenses no Paris Air Show por se recusarem a remover armas ofensivas da exposição. Isso numa ação condenada por Israel. O Luca Bassani, direto da Europa, tem mais informações aqui para a gente. Como é que está essa relação entre os países, Luca, à medida em que a gente já teve uma movimentação de países europeus condenando algumas ações de Israel e agora tem essa retirada de estandes por aí. Bom dia e bem-vindo. Bom dia a você, querido Nonato, a toda a nossa audiência. Boa segunda-feira a todos. Nós vemos que, apesar da guerra continuar tanto em Gaza quanto também nos ares de Irã e Israel, vemos que a situação diplomática entre o Estado israelense e os seus principais aliados do Ocidente continua conturbada. Acontece em Paris uma exposição de uma espécie de feira, para diversos aspectos tecnológicos, militares e da aviação, o famoso Paris Air Show, e um estande israelense com armas sendo expostas foi fechado pela organização do evento depois de um pedido das autoridades francesas pelos israelenses, as empresas israelenses se recusarem a retirar da exposição algumas armas consideradas ofensivas. Segundo o que foi relatado, após essa negativa, a organização do evento colocou uma espécie de tapumes pretos ao entorno do estande israelense, o excluindo dos demais estandes em exposição. Nós vemos que isso, mais uma vez, expõe uma crise diplomática indireta entre os dois países. Israel acusa a França de querer acabar com a concorrência através desse tipo de política, já que eles dizem que as armas que estão sendo expostas e todos os artefatos bélicos que estão sendo propostos à sua venda são superiores àqueles franceses e por isso o governo quer acabar impedindo os israelenses de continuarem a sua amostra. Nós vemos que essa talvez seja apenas a ponta do iceberg de uma crise diplomática entre os dois países, já que o presidente Emmanuel Macron quer liderar uma reunião nas Nações Unidas para reconhecer o Estado palestino e também faz duras críticas à guerra de Israel dentro da faixa de Gaza. Apesar de tudo isso, neste conflito atual contra o Irã, os países europeus deixam claro que não podemos aventar a possibilidade do governo da República Islâmica alcançar uma arma nuclear, portanto, aí é uma ambiguidade diplomática. Obviamente que a gente vai ficar de olho como isso repercutirá também nas questões da diplomacia geral neste momento em que muitos países fazem apelos para que as guerras, tanto em Gaza quanto entre Israel e Irã, sejam finalizadas para evitar uma catástrofe humanitária maior e uma crise econômica mais aguda, além daquela que já vivemos. É isso. Luca Bassani, muito obrigado, pelas informações aí direto da Europa. Eu já vou convidar aqui para esse assunto os nossos comentaristas, Cristiano Vilela e também o Marcos Vinícius de Freitas, professor que está conosco hoje. Vou começar contigo, professor. À medida em que o Lucas chamou a atenção aí, que os países ali da Europa não querem, claro, que o Irã tenha uma arma nuclear, não querem o desenvolvimento disso neste momento. Por outro lado, tem esse atrito com Israel, que já estava rolando. Macron pensando em levar o assunto de 2 estados, palestinos e israelenses, para a ONU, algo que estava sendo debatido quando culminou esse conflito entre Israel e Irã. Então, o Lucas chamou de ambiguidade diplomática. Como é que a gente pode explicar isso aqui para quem nos acompanha no rádio e na TV Jovem Pan, professor, em relação à França e Israel e, por que não dizer, Europa e Israel? Você veja, Nonato, é uma coisa bem interessante até, porque ninguém quer ter como vizinho um país nuclearmente armado, não é? Justamente porque nós nunca sabemos efetivamente quem é que vai estar na administração do país ou o que aquele país pretende fazer com aquelas armas, não é? A gente não pode nunca esquecer que, por incrível que pareça, o primeiro país que usou e o único que utilizou armas nucleares até hoje foram os Estados Unidos da América, um país democraticamente eleito, uma série de fatores muito positivos e que ninguém imaginaria que precisaria usar, até porque existem muitos relatos de que não seria necessário, naquele caso já de franco declínio do Japão. E na Europa não é diferente, os europeus também não querem ter
um vizinho nuclearmente armado. Né? O Iraque não está tão longe assim, com as tecnologias hoje em dia de entrega, é muito possível que isso possa criar problemas enormes para os europeus, então a posição é muito clara. Só que a Europa tem sempre aquela questão de 2 pesos e 2 medidas, e muitas vezes também não tem a capacidade de soberania, porque dependem aí também de uma certa conjunção de valores com os Estados Unidos, porque muitos deles dependem da defesa norte-americana em razão da OTAN. E então o que nós vemos é que a França tem tido historicamente já há bastante tempo um problema grave com Israel, quando ele se manifesta justamente na questão de favorecerem o Estado palestino e o próprio Macron dizer que existe um genocídio em Gaza. Na semana passada nós vimos o próprio Netanyahu dizendo que o Macron estava apoiando Hamas através desse posicionamento. Então é sempre muito complicada essa relação da Europa com Israel nesses momentos, porque também não podemos esquecer, existe uma grande presença árabe dentro da França e que tem um peso eleitoral, que tem um peso político, e obviamente que Macron, agora que não vai ser mais presidente, pode tomar algumas atitudes diferentemente, mas não pode esquecer também de que ele também precisa de uma base política mais sólida para continuar a governar. Então, de tempos em tempos, a gente vê esta questão de parâmetros duplos e dúbios com relação àquilo que a França pretende fazer e na forma de atuar com relação ao Estado de Israel, mas não contra o Estado de Israel, mas contra o governo atual de Israel, do governo Netanyahu. Agora, Vilela, quando a gente pensa e fala, né, nessa ambiguidade diplomática, qual o papel dos outros países, né? O conflito entre esses dois personagens, Israel e Irã, o quanto isso pode escalar a tensão a nível global, né? Pois é, Soraya, quando se trata de 2 atores importantes, como Israel, como Irã, que tem uma capacidade militar significativa, que tem uma capacidade de mobilização regional e mobilização para além das fronteiras do Oriente Médio, é evidente que uma escalada nesse conflito, se tornando uma guerra efetiva e duradoura entre os 2 países, poderá e deverá ter implicações no âmbito internacional, especialmente no contexto histórico que se vive hoje, onde se tem uma disputa por espaço de poder que vem se avolumando em nível global e que vem ganhando realmente bastante força. Nós temos do lado próximo a Israel, ou dando respaldo a Israel, o lado americano, nós temos próximos ao Irã, ou mantendo relações no campo diplomático, no campo do diálogo, China, Rússia, enfim, é possível que haja daí, diante de uma escalada dessa, uma participação mais efetiva dos grandes players, dos grandes nomes, das grandes potências hoje, do ponto de vista geopolítico. Então, seria fundamental, e a torcida ela fica justamente no sentido de que esse conflito se equacione o quanto antes, mas, infelizmente, não é esse o cenário, a expectativa é de que seja um conflito duradouro e que tenha essa capacidade de ultrapassar suas fronteiras e de atingir um âmbito global.